A Península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, é um país das maravilhas vulcânico no inverno. A neve cobre uma cadeia de montanhas eruptivas que por sua vez cobrem a terra com a lava derretida. É tão bonito quanto biodiverso, com uma infinidade de espécies aquáticas, aéreas e terrestres. Mas há problemas letais neste paraíso gelado. Em um de seus vales menores, os animais entram, mas dificilmente conseguem sair. Mas o assassino ali é um fantasma. Os cadáveres, naturalmente congelados preservados, não mostram vestígios de ferimentos ou doenças externas que seriam responsáveis por sua expiração. Quando a neve derrete, várias criaturas, de lebres a pássaros, aparecem em busca de comida e água. Muitos morrem logo depois. Predadores carniceiros, como os cacajus, descobrem um jantar fácil e farto quando chegam ao vale, apenas para morrerem. De linces às raposas, de águias a ursos, essa área de 3,2 km de extensão já reivindicou inúmeras vítimas. Vladimir Leonov, um vulcanologista do Instituto de Vulcanologia e Sismologia, IVS, da Rússia, reconhecido por seus colegas como o descobridor do local, identificou a causa da morte quando chegou ali em 1975. É o resultado de um fenômeno vulcânico, um gás comum com o qual quase todos estão familiarizados. Mas, embora a ciência forense tenha sido clara, há muitas histórias não confirmadas sobre o local. Alguns afirmam, por exemplo, que cadáveres de animais são removidos regularmente do vale, embora ninguém possa dizer por que e por quem. Outro mistério remonta a meados da década de 1970. Viktor Deryagin, um aluno de Leonov, que ajudou seu instrutor a descobrir o vale, diz que oficiais militares soviéticos, alertados sobre a existência do vale, chegaram em um helicóptero, retiraram algumas amostras estranhas e partiram rapidamente. O que eles reuniram e concluíram? Bem-vindo ao Vale da Morte, um vale que permanece tão sombriamente encantador, e tão letal, como era quando foi descoberto 44 anos atrás. Vladimir Leonov visitou e documentou o vale pela primeira vez com Viktor Deryagin, em 27 de julho de 1975. Menos de 350 mil pessoas vivem na Península de Kamchatka. Grandes porções da região carecem de estradas. Se existissem, seria possível dirigir por um dia inteiro e ainda estar cercado por vulcões. Muitos dos vulcões dali, como Toubashik e Sheveluch, são hiperativos e frequentemente limitam a terra em camadas frescas de lava. A maior parte de Kamchatka é um deserto vulcânico gelado, um patrimônio mundial da Unesco cujas curiosidades geológicas e estética extraordinária abrigam visitantes cientistas de todo o mundo. Janine Krippner, vulcanóloga do Programa Global de Vulcanismo do Instituto Smithsonian, lembra-se de ter deitado em um fluxo de lava resfriado, ouvindo apenas as pequenas explosões de gás vulcânico que escapam do chão enquanto os pássaros voam alto. Durante sua visita mais recente, ela ficou perto de um fluxo de lava que ainda borbulhava fervente, quente o suficiente para que a fizesse derramar gostas de suor a vários metros de distância. Não existe um lugar como esse, disse ela. Com persistência e permissão das autoridades locais, muitos lugares na península podem ser acessados. Isso inclui a reserva natural da biosfera do estado de Kronotsk, onde está o vulcão Kikinish, relativamente jovem, 4.800 anos. A seus pés está o Vale dos Géiseres, coberto de líquens, cujos poços borbulhantes lançam colunas de vapor a centenas de metros no céu azul. Descoberto em 1941 pela geóloga Tatiana Ustinova e um observador científico chamado Anizifor Krupenin, continua sendo um local de intrigas científicas que também está aberto aos turistas. Janine Krippner sai de uma caverna de lava quente em Kamchatka em 2015. O local foi criado por um fluxo de lava de 2012 do vulcão Toubashik. Mas o Vale da Morte, uma fenda comparativamente quieta e diminuta, repleta de restos congelados de animais e localizado perto de uma faixa superior do rio Geizernaya dentro da reserva, é um lugar estritamente proibido. Leonov morreu em 2016, aos 66 anos, mas seu filho, Andrei Leonov, pesquisador do Instituto S.I. Vavilov para a História da Ciência e Tecnologia, é bem versado nas aventuras de seu pai. O mesmo acontece com o aluno, Deryagin, que depois de trabalhar por muitos anos na construção civil agora está aposentado. Depois que Andrei o localizou nas redes sociais russas, Deryagin contou detalhes inéditos sobre sua aventura científica com Leonov 4 décadas atrás. Juntos,
Os dois homens contam uma história extraordinária da descoberta do local. Vladimir Leonov e Deriagin visitaram e documentaram o vale pela primeira vez em 27 de julho de 1975. No entanto, há alguma disputa sobre o assunto. Os oficiais da reserva reconhecem o papel de Leonov na descoberta, mas sugerem que ela foi encontrada independentemente por um homem chamado Vladimir Kaliaev, o principal guarda florestal da época. Andrei Leonov insiste que seu pai, um homem modesto, mais interessado em descobertas científicas do que discussões sobre crédito, chegou ao vale, com Deriagin, 4 dias antes de Kaliaev chegar. Antes dessa data, várias pessoas, de funcionários da reserva a cientistas e turistas, haviam passado por uma trilha a apenas 500 metros do barranco. Alguns viram coleções de criaturas mortas no vale de tempos em tempos, mas não fizeram nenhuma anotação especial. As mortes de animais em 1975, no entanto, foram difíceis de ignorar. Fortes nevascas haviam criado fendas em curiosos buracos no chão, e uma infinidade de animais, incluindo 5 ursos mortos em uma pequena área, parecia ter morrido dentro ou ao redor deles. Deriagin diz que nos tempos soviéticos, os geólogos eram instruídos a informar imediatamente as autoridades sobre a morte em massa de pessoas ou animais, usando um canal de rádio especial. Em 27 de julho, Leonov fez exatamente isso, foi até o Vale dos Géiseres, encontrou um rádio e transmitiu seu relatório. No dia seguinte, diz Deriagin, um helicóptero militar apareceu carregando uma major, 2 jovens, prováveis auxiliares de laboratório, e um homem, talvez biólogo, que fez um monte de anotações. Eles fizeram uma autópsia apressada nos ursos mortos, colheram amostras de sua carne e dentes e depois voaram para longe. Leonov e Deriagin realizaram suas próprias análises científicas, reunindo o máximo de dados possível sobre o local estranho. Escrevendo no jornal Kamchatskaya Pravda, na primavera de 1976, Leonov descreveu a descoberta, cunhando o termo Vale da Morte, uma homenagem a vários vales letais ao redor do mundo, incluindo um desfiladeiro vulcânico no Arizona e partes de certas dobras vulcânicas na Indonésia. Nesse segmento do Kamchatka, Leonov escreveu, emprestando uma passagem de outro escritor: a natureza parece ter pronunciado sua maldição. Toda a vida é exterminada em um lugar que respira extermínio e devastação. Outros pesquisadores corroboraram rapidamente suas descobertas. Um artigo de 1983, cujo autor principal, Gennady Karpov, agora diretor adjunto de ciências do IVS, disse que, durante um período de 5 anos, guardas florestais da reserva encontraram cadáveres de 13 ursos, 3 cacajus, 9 raposas, 86 ratazanas, 19 corvos, e mais de 40 pássaros pequenos, uma lebre e uma águia. Como Leonov e Deriagin, um conhecido pesquisador de ursos chamado Vitaly Nikolaenko, visitou o vale em 1975. Antes de ser morto por um dos ursos marrons da península, em 2003, ele publicou um livro que narrava seu trabalho científico, incluindo a pesquisa que realizou no vale. Ele escreveu que muitos ursos pareciam gozar de boa saúde antes de morrerem. Mas os passos de um homem indicavam que ele estava muito desorientado antes de cair e de repente expirar. Durante uma de suas visitas, Nikolaenko descreve sofrer cólicas doloridas nos pulmões e tonturas agudas, que só foram resolvidas depois que ele subiu no topo de um pico varrido pelo vento. Outros visitantes relataram sensações igualmente marejantes, e muitos funcionários da reserva relataram dores de cabeça e fraqueza. Os relatórios de mortes humanas locais não foram confirmados, embora alguns sugiram que pessoas tenham perecido no vale. Nikolaenko também registrou a morte de 20 raposas, dezenas de corvos e 100 perdizes brancas. As lebres e os pássaros adultos, ele escreveu, pareciam ter morrido na primavera e no início do verão, quando as pastagens do vale foram descongeladas. Vulcanologistas e zoólogos concluíram que os animais que morriam no vale geralmente morriam rapidamente, e apenas no chão. Seus corações geralmente não tinham sangue, mas seus pulmões estavam inchados. Eles sufocaram, em outras palavras. E qualquer humano que permanecesse muito tempo no Vale da Morte, uma paisagem cheia de gases vulcânicos invisíveis, tóxicos ou asfixiantes, provavelmente teria o mesmo fim. Leonov supôs que os gases vulcânicos eram os assassinos em 1976. No artigo do Kamchatskaya Pravda, ele comparou astutamente as mortes àquelas observadas em reinos vulcânicos em outras partes do mundo,
incluindo os Campos Ardentes, da Itália, fumarolas, onde jatos vulcânicos quentes de gás poderiam criar misturas mortais. Uma variedade de gases está potencialmente presente no vale a qualquer momento, incluindo dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio, efusões pungentes que podem danificar os sistemas respiratórios. Algumas doses podem ser letais, mas um ser humano precisaria ser exposto a uma grande quantidade delas por um longo tempo, disse Ellen Robinson, pesquisadora de sistemas geotérmicos da Universidade de Glasgow. É muito mais provável que as rápidas mortes de animais em Kamchatka sejam devidas ao dióxido de carbono, um gás vulcânico comum que é invisível e inodoro. Se houver o suficiente, a morte pode ocorrer em questão de minutos. Um exemplo sombrio disso ocorreu em 1986 no Lago News, em Camarões, onde uma explosão de dióxido de carbono do lago vulcânico matou 1.746 pessoas e 3.500 animais durante a noite. Yuri Tara, um vulcanologista da Universidade Nacional Autônoma do México que estudou a região de Kamchatka, diz que as saídas específicas dos gases do vale não foram oficialmente relatadas. Mas, dado que o cheiro distintamente de ovo podre de sulfeto de hidrogênio está ausente, o dióxido de carbono parece o provável culpado. Para Alexei Kiryukin, vulcanologista do IVS, a ciência é realmente bastante simples. O dióxido de carbono é mais denso que o ar, quando emerge do chão, mergulha nas fendas do vale. Pequenos animais, atraídos pela vegetação disponível nos meses mais quentes, respiram e asfixiam. O mesmo acontece com os carniceiros que eles atraem. Mas o que acontece com todos aqueles animais mortos? De acordo com alguns sites de turismo, cientistas e voluntários retiram regularmente os cadáveres para poupar animais raros no alto da cadeia alimentar de um destino terrível. É um boato persistente, mas ainda não comprovado. Andrei Leonov observa que não há presença humana permanente no Vale da Morte, o mais próximo fica no Vale dos Géiseres, a vários quilômetros de distância e através de terreno elevado. As pessoas trabalham na reserva, mas ele diz não acreditar que limpem regularmente o Vale dos Cadáveres. Olga Girina, vulcanologista do IVS, concorda. Embora o Vale Letal esteja dentro da jurisdição da reserva, os funcionários não podem interferir nos processos da natureza de nenhuma maneira. Há quase um consenso entre os cientistas que os contos que desafiam a morte sobre a recuperação de cadáveres são histórias compartilhadas por agências de turismo para apaziguar os visitantes preocupados com a situação dos animais. As autoridades da reserva nunca comentaram sobre o assunto. Quando Leonov descobriu o vale, ele escreveu que todo mundo que vem aqui está horrorizado e com medo. Mas ele esperava que o rigor e a razão científica acabassem por prevalecer e fornecer uma explicação racional para o problema das mortes de animais. Em 2015, um ano antes de sua morte, Leonov contribuiu para uma publicação científica especial da reserva que relatou sua descoberta. Ele pediu a seus colegas cientistas que conduzissem mais pesquisas e continuassem a desvendar os segredos geológicos desse mistério de Kamchatka. É provável que seu desejo seja atendido. O Vale da Morte pode ser perigoso e remoto, mas devido à sua letalidade é provável que atraia mais garimpeiros científicos nos próximos anos.